Pessoal, continuando aqui, espelhos esféricos agora. A gente tem dois tipos, né? Existem dois tipos de espelhos esféricos: o espelho côncavo e o espelho convexo, tá? A gente vai estudar um de cada vez. Primeiro, o espelho côncavo. Começamos com o espelho plano na figura na figura 34.8a, que é essa aqui, ó, que está voltado para a esquerda em direção ao objeto O e a um observador que não aparece na figura. Então aqui, ó, esse objeto O está à esquerda do espelho. Então a parte espelhada está aqui, ó, esse risco preto, e a parte não espelhada é essa parte borrada aqui. Para fazer um espelho côncavo, encurvamos para dentro a superfície do espelho, como na figura 34.8b. Ó. Então você pega esse espelho plano e faz uma curvatura para dentro. E aí esse espelho agora ele se torna um espelho côncavo. Isso modifica várias características do espelho e da imagem que produz de um objeto. Então, dá uma olhada aqui. Só pelo fato de você encurvar esse espelho, já vai aparecer uma coisa aqui que chama centro de curvatura do espelho. O espelho ele vai adquirir uma forma circular, né, esférica. Você pode imaginar ele aqui, ó. Você pode completar a volta inteira dele aqui, né? Como se você tivesse retirado uma parte de uma esfera, né? E essa esfera logicamente vai ter um centro e logicamente vai ter um raio. Então esse centro imaginário a gente chama de centro de curvatura, tá? Então você pode ver aqui, ó, que só pelo fato de você encurvar o espelho, você já muda a característica da imagem, ó. A imagem antes era do mesmo tamanho, como a gente viu nas outras aulas. Agora a imagem, ó, nessa posição que o objeto está, a imagem aumentou de tamanho, tá? Com relação a outras coisas que surgiram, antes você tinha a distância da imagem, distância do objeto e a distância da imagem. Agora você continua tendo a distância do objeto, a distância da imagem no espelho côncavo, só que apareceu uma outra coisa, que é o raio de curvatura do espelho, tá? Então apareceram duas coisas novas aqui, ó: o centro de curvatura e o raio de curvatura, que é a distância do centro até a borda do espelho. Comparando o espelho côncavo com o espelho plano. O centro de curvatura C, o centro da esfera a qual pertence a superfície do espelho, estava a uma distância infinita no caso do espelho plano. Agora está mais próximo à frente do espelho. Antes, o espelho plano, esse raio aqui era infinito, ou seja, não existia esse raio, tá? Agora esse raio, né, a partir do momento que você encurvou o espelho, esse raio apareceu. 2. Campo de visão. A extensão da cena vista pelo observador diminui em relação ao espelho plano, tá? Então, ó, quando o espelho é côncavo, o campo de visão, que é o quê? Que é todo o campo de imagem que o espelho consegue pegar para ele, né? Consegue absorver, todo aquele campo que ele consegue absorver diminui com relação ao espelho plano, tá? A distância da imagem aumenta em relação ao espelho plano. Olha só, a distância aqui era a distância aumentou, tá vendo? 4. O tamanho da imagem aumenta em relação ao espelho plano. É por isso que muitos espelhos de maquiagem são côncavos. Então dá uma olhada, o seu campo de visão, que é a extensão da cena vista pelo observador, né, ele diminui. Então você acaba vendo menos coisas com o espelho côncavo. Só que em compensação a imagem fica maior. Então esse espelho ele é bastante usado para espelho de maquiagem, por exemplo, né, ou em alguns retrovisores de carro, tá? Porque ele vai aumentar o tamanho da imagem. Nesses dois casos é o que é o ideal, aumentar o tamanho da imagem. Já o espelho convexo é o contrário do côncavo, ó. Para fazer um espelho convexo, encurvamos para fora a superfície do espelho. Isso causa as seguintes modificações no espelho na imagem que produz o objeto. O centro de curvatura agora está atrás do espelho. Então, ó, no espelho côncavo, o centro de curvatura ficou para frente do espelho, tá vendo? Agora no espelho convexo, ele fica para trás do espelho, por causa da curvatura aqui do espelho agora, que a curvatura está
para fora, né? 2. O campo de visão aumenta em relação ao espelho plano. É por isso que quase todos os espelhos usados na loja para observar o movimento de fregueses são convexos. Então, você já deve ter entrado numa loja que tem aquele espelho circular no teto, tá? Aquele espelho lá é para proporcionar um campo, ele geralmente é um espelho convexo, tá? É um espelho esférico convexo e ele é usado porque o campo de visão dele é maior. Então, quem está observando consegue observar mais coisas, né? Ele capta mais imagens, vamos falar assim. 3. A distância da imagem diminui em relação ao espelho plano. Então, o campo de visão é maior, porém, o tamanho da imagem diminui. Tá? Você ganha em um e perde em outro. No côncavo também, né? Você perdia em campo de visão e ganhava no aumento da imagem. Aqui é o contrário. Tá? Item 4, o tamanho da imagem diminui em relação ao espelho plano. Ó. Então, o que aconteceu? Você, aqui tem o espelho plano, você encurvou ele, curvatura para fora. A parte espelhada está aqui e a parte não espelhada está aqui nesse borrão. O objeto está aqui, ó, a imagem é formada, vai ser menor que o objeto, tá? E o centro de curvatura está para trás do espelho. Novamente apareceu o raio de curvatura aqui. Pessoal, o processo de construção dessa imagem, dessa do espelho côncavo, a gente vai ver, tá, nos próximos slides. Vocês vão aprender a construir essas imagens aí. Comparando o espelho convexo com o espelho plano. A comparação a gente já fez, né? Então, olha aqui, pessoal. Todo espelho também vai ter um foco e um vértice. Tá? O que é o foco de cada espelho? Então, aqui você tem o espelho côncavo e o espelho convexo. Como que você desenha um espelho? Primeiro, você desenha ele encurvado. E esses tracinhos aqui, ó, tá vendo? É a parte não espelhada do espelho, ou seja, a parte de trás do espelho. Então, para o espelho côncavo, como a curvatura dele é para dentro, a parte espelhada está aqui, ó, e a parte não espelhada está aqui, tá? Então, imagina um feixe de luz incidindo paralelamente, né, no espelho. O que vai acontecer? Devido à curvatura do espelho, todos os raios vão vir aqui, ó, e vão refletir para dentro do espelho, tá vendo? Desculpa. Eles vão convergir esses raios para um ponto que chama foco, tá? Então, ó, ele chega e converge para um ponto que chama foco. Então, todo espelho esférico tem um foco, tá? E vai ter esse V aqui que chama vértice, tá bom? Já o espelho convexo, o que acontece? Ele tem um foco também, mas ó, tá aqui, primeiro, como você desenha ele? Tá a parte espelhada aqui e a parte não espelhada aqui, nesses tracinhos. Então a curvatura dele é para fora. Esses raios incidentes, eles vão bater e por causa da curvatura do espelho, do jeito que ele é encurvado, ela vai, ó, divergir, tá vendo? Vai para cada vez mais longe. Então aqui os raios divergem, aqui os raios convergem. Divergindo os raios, eles nunca vão se encontrar em nenhum ponto aqui no espelho convexo. Porém, se você traçar o prolongamento deles para trás do espelho, eles vão se encontrar em algum ponto. E esse ponto vai ser o foco do espelho convexo. Então, o que quer dizer? O foco do espelho côncavo é onde os raios reais se cruzam. Tá? Então você tem um foco que é chamado real, por isso. Já o espelho convexo, os raios eles não vão se cruzar na frente do espelho, os raios refletidos. Esses raios refletidos nunca vão se cruzar, porém o prolongamento deles sim, vão se cruzar para trás do espelho, e aí o foco é chamado de foco virtual, tá? Porque é construído pelo prolongamento dos raios. E os elementos dos espelhos? Então eu já falei de alguns e aqui está o resumo deles. Ó. No espelho côncavo, você vai ter os mesmos pontos, tá? Para o côncavo e convexo. Para o espelho côncavo primeiro, você tem o centro de curvatura, que é como se fosse o centro da esfera imaginária que o espelho está inserido, né? O foco é onde os raios se cruzam. O vértice, olha só, o vértice do espelho
é esse ponto do espelho que encontra com o eixo central. Olha só, se você pegar do centro de curvatura até a borda do espelho, você tem um eixo imaginário, que é o eixo central. E o vértice vai estar bem nesse ponto aqui, ó. Tá? Você tem a distância focal também, que está aqui embaixo, tá vendo? Que é a distância do foco até o vértice, ou até a borda do espelho, tanto faz. E você vai ter o raio de curvatura também. E o raio de curvatura, como a gente viu no outro slide, é a distância do centro de curvatura até o espelho ou até o vértice do espelho. Aqui já aparece uma relação interessante para a gente, ó pessoal, que o foco vai ser 1 sobre 2 do raio, ou seja, o foco vai ser metade do raio, a distância focal. A distância focal é metade do raio, que é o que está acontecendo aqui, ó. Se você tem a distância focal daqui até aqui, se você pegar ela vezes 2, ela vai dar exatamente o raio, tá? Então quer dizer que o foco é a metade do raio. Já para o espelho convexo acontece parecido, olha só, tem os mesmos pontos, centro de curvatura que está aqui, foco que está aqui, vértice que está aqui, tem a distância focal também, que é a distância do vértice até o foco, a diferença é que o foco aqui é virtual, e tem o raio de curvatura também. Qual que é o raio de curvatura? A distância do vértice até o centro de curvatura, tá? E a relação entre F e R é a mesma, tá pessoal? O foco é a metade do raio. E a representação gráfica desses espelhos, que é o que a gente vai usar para construir as imagens e fazer o estudo deles, é essa aqui, ó. Esse tracinho que eu falei para vocês, como se fosse uma escovinha de dente aqui, ó. Esse traço indica o quê? Se o espelho é côncavo ou convexo. Ele sempre vai estar na parte de trás do espelho, ou seja, ele indica a parte não espelhada do espelho. Então as cerdas representam a parte de trás do espelho, que é a parte não espelhada. É para você se localizar, tá? Então todo espelho, o espelho côncavo, a representação dele é assim, tá? A curvatura para dentro, você tem o centro de curvatura, o foco e o vértice. E o espelho convexo é assim, você tem a curvatura para fora, no caso o objeto estaria aqui. Você tem o vértice, o foco também e o centro de curvatura, tá?